vamos abrir nossas Bíblias. Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Vou ler do versículo 26. A leitura 26 até o versículo 29. Marcos, Evangelho de Marcos 4, 26 a 29, vendo mais uma parábola, sequência às exposições. A palavra de Deus nos diz, a palavra de Senhor, ela nos diz assim. Diz ainda, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, e por fim o grão cheio na espiga. Quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a flor, que é chegada a ser. Vamos orar mais uma vez ao Senhor, pedindo a graça. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Nós precisamos do Senhor para iluminar o nosso entendimento, para iluminar o nosso coração na interpretação da Tua palavra e na aplicação dela às nossas vidas. Ilumina, capacita, Senhor. Nós choramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Mas eu não sei quantos dos irmãos já assistiram na infância ou até recentemente um desenho chamado Pink e Cérebro. Um desenho bem legal, bem interessante, onde conta a história de dois ratos, Pink e o cérebro, onde o cérebro sempre tem o desejo de dominar o mundo, Pink sempre atrapalha esse plano. É interessante que todo o início do episódio é sempre muito semelhante. Pink chega para o cérebro e pergunta: cérebro, o que nós vamos fazer hoje? O cérebro diz a mesma coisa que nós fazemos todas as noites. Nós vamos tentar dominar o mundo. É de fato sobre dominar o mundo, ou sobre um crescimento que domina o mundo, que nós vamos ver esta noite. Vamos olhar na Escritura esta noite. Porque nós estamos em verdade no capítulo 4, nós vemos o ensino do Senhor Jesus Cristo nesse capítulo. Nós chegamos então a uma parábola que fala de um crescimento que alcança o mundo. Não só nessa parábola, mas na parábola a parábola do grão de mostarda fala de um crescimento que avança o mundo, que domina o mundo. Essas histórias, essas parábolas que tratam de questões humanas, têm como propósito provocar em nós reação por meio de uma lição estabelecida claramente. Ela se detém naquilo que é mais comum, naquilo que é mais rotineiro, lançar uma semente para nos trazer uma lição específica. Assim como na última semana, nós temos diante de nós uma parábola mais curta, poucos versos, poucos detalhes, mas a parábola é escrita aqui para trazer grandes ensinamentos espirituais. O fato dela ser pequena, ter versículos, não significa que ela seja mais simples ou mesmo que tenha menos verdades ou menos glória na sua escritura. O fato dela ser uma parábola do Senhor Jesus Cristo curta nos ensina como o Senhor Jesus Cristo tem a capacidade de, em poucas palavras, trazer grandes verdades. Outro fato interessante sobre essa parábola é que ela só acontece no Evangelho de Marcos. Nem Mateus, nem Lucas, nem João narram essa parábola. Somente Marcos. Portanto, nós temos a oportunidade, por meio do evangelista Marcos, de mais uma vez ver como o Senhor Jesus resume palavras e verdades tão excelentes numa curta parábola. Com isso em mente, nós vamos noite nos ensinamentos dessa parábola que trata do crescimento do reino, aprendendo por meio dela que o reino de Deus cresce como uma semente que, lançada na terra, cresce misteriosamente pela soberana graça de Deus, produz para. Sendo assim, nós vamos fazer duas perguntas nessa noite, nós vamos encontrar a resposta por meio do texto. A primeira delas é: como cresce o reino de Deus? Como cresce o reino de Deus? E a resposta que o texto nos oferece é que ele cresce misteriosamente pela sua soberana graça. É isso que nós vamos ver no início. Veja que, em certa medida, essa parábola ela é uma símile. Os irmãos que lembram
os estudos na escola vão lembrar que a símile é uma figura de linguagem que se constitui na comparação e quando nós temos uma comparação e utilizamos o como para interligar essa comparação. Por exemplo, nós encontramos isso no Salmo 1, quando nos diz que o justo é como uma árvore plantada junto às correntes das águas. Aqui nós vemos uma comparação entre uma árvore plantada, ligado por essa partícula que liga um ao outro. Da mesma forma, essa parábola se trata de uma símile. Vai dizer, o reino de Deus é assim como, é como se o lançasse a semente na terra. Seguindo então esse princípio de que essa parábola se constitui também numa símile, toda símile nos demonstra um grande desafio. Porque nós temos que entender qual é a semelhança que foi proposta. O Senhor Jesus Cristo nos diz que o reino de Deus se parece com uma semente que é lançada por um homem. Mas nós temos que entender por quê. Quais são as características que mostram que o reino de Deus é semelhante a essa prática, a essa atitude? É isso que nós vamos pensar. E veja que o reino então é comparado a esse homem que lança a semente na terra, mas esse homem não fica olhando a semente, mas ele vai seguir a normalmente. Noite e dia, se dorme, se levanta e segue a sua rotina. É assim que um agricultor faz. É assim que o homem da terra faz. Nenhum homem que trata da terra lança a semente e fica ali esperando que a semente cresça. Fica gravando, fica olhando, fica esperando, contando as horas e os minutos. Todo aquele que semeia a terra e então segue a sua rotina, esperando o crescimento natural da sua. Logo então no início, nós poderíamos pensar que é o homem que lança a semente que ocuparia o lugar central na parábola. Mas logo nós percebemos que não é o homem que é o papel principal nessa parábola. Logo nós percebemos que essa parábola não veio para falar do homem, mas sim para falar. O ponto-chave dessa parábola não é sobre o lançar a semente, como foi na parábola dos solos. Mas o ponto-chave dessa parábola é sim o crescimento da. Palavras de Walter Huberto, ele diz, aqui o misterioso poder da própria semente para produzir a colheita é enfatizado. O foco não está em lançar a semente, o foco não está em quem lança a semente, o foco está na semente e no seu poder para crescer. O foco está em como a semente cresce misteriosamente, automaticamente, pelo poder do Senhor, pelo poder do Evangelho. Não pense simplesmente naquele que lança, não pense simplesmente na recepção dos solos, porque isso já foi tratado em uma outra parte. Nosso Senhor Jesus Cristo, com tanta sabedoria, usa a mesma figura, os mesmos personagens, para tratar de um outro propósito, de um outro foco. A primeira grande verdade, então, que o texto nos ensina é sobre o crescimento da semente e nos ensina, então, que esse crescimento é misterioso. O reino de Deus cresce de forma misteriosa, a semente cresce de forma misteriosa. E veja que o homem lança a semente na terra, segue a sua rotina, mas então ele não sabe como aquilo acontece, como a semente germina. Veja o versículo 26 de Marcos 4. Disse ainda, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo como. Perceba que para o homem, o crescimento da semente é misterioso, porque ele planta a semente e segue a sua rotina, plantando, trabalhando, dormindo novamente e assim por diante. E ele não sabe como a semente cresce. Ele não sabe como o ato de semear dele, um ato tão simples, de jogar a semente, preparar a terra, pode então se tornar numa grande árvore e por fim se tornar nos frutos. Com o passar dos dias, das noites, a semente então cresce, terminar diante do crescer daquela semente, o homem fica maravilhado. Isso é uma grande verdade da vida do campo. O homem sabe o que ele tem que fazer para que a semente cresça, mas ele não sabe como ela cresce. Por mais que o homem conheça as técnicas para tratar o solo, por mais que ele conheça os tipos de semente, os tipos de solo, as técnicas que envolvem todo o processo da agricultura, ainda assim, ele não sabe explicar como aquela semente se transforma numa grande. Mesmo com os avanços científicos,
mesmo com toda a ciência que nós temos hoje, o homem ainda não consegue explicar o crescimento de uma semente. Ele pode relatar as etapas, mas ele não consegue explicar o princípio da vida que está por trás de uma semente. Ele não consegue explicar como a vida está numa simples semente para que ela se torne uma árvore completa. Dessa forma misteriosa, nem um homem consegue explicar, que nem o maior cientista consegue explicar. Assim, dessa mesma forma, cresce o reino. Nós vemos a igreja de Cristo Jesus avançando pelos séculos, pelos anos, pelas gerações, pelos países e continentes, mas nós não sabemos explicar como. Porque muitas vezes nós vemos a igreja perseguida, a igreja muitas vezes assaltada por Satanás e pelos seus inimigos, mas ela cresce misteriosamente. Nós sabemos como ela cresce, por meio das etapas, ela cresce por meio da pregação do Evangelho. Nós já sabemos disso, o Senhor Jesus Cristo nos ensinou isso, que é por meio da pregação do Evangelho, que chama para a fé e para o arrependimento. Contudo, mesmo sabendo o método, que é a pregação, mesmo sabendo as etapas, a fé, o arrependimento, ainda assim nós não conseguimos. Ainda assim a nossa mente não consegue entender como a igreja cresce. Uma agricultura de crescimento, técnicas, que usa métodos, mas que no fundo não consegue explicar tal crescimento. Assim nós não compreendemos a obra do Espírito Santo para expandir o por meio da transformação dos corações pela pregação da palavra. Nós sabemos o que Deus nos deu para plantar a palavra. Nós sabemos que é o Espírito Santo quem opera, mas nós não sabemos como. Nós não conseguimos entender como um homem, como uma mulher que andava tão distante do Senhor, pela operação do Espírito, a simplificação da palavra, agora se rende a Cristo. Agora abandona os seus pecados, abandona a sua iniquidade e agora vive para o Senhor. Nós fazemos o que a igreja deve fazer. A palavra, nós lançamos a semente, nós utilizamos das melhores formas, dos melhores meios para trazer a semente até o coração do homem. Não podemos explicar a semente de fato. Explicar qual é a razão do evangelho produzir frutos em algum. Nós não conseguimos explicar como uma ferramenta tão antiquada, um homem falando sobre a palavra de Cristo, uma palavra que foi escrita há tantos anos, tantos séculos, ainda serve para salvar. Muito menos nós conseguimos explicar como alguém que andava tão longe de Deus pode ser poderosa pela. Como complementa, Riley diz, não podemos definir a maneira pela qual o Espírito transmite a vida a uma alma. O processo é exato pelo qual o crente uma nova natureza. Tudo isso são coisas ocultas. Sabemos o que acontece em termos gerais. Nós conhecemos a fé, conhecemos o arrependimento, conhecemos a conversão, mas como o Espírito de Cristo, o Espírito de Jesus aplica a sua obra aos nossos corações, ainda permanece um mistério. Nós podemos olhar esse mistério nas nossas próprias vidas. Nós não conseguimos perceber o que aconteceu de tão diferente para que nós que andávamos longe do Senhor agora amássemos ao Senhor. Nós que andávamos longe em nossa incredulidade, nossos pecados, agora nós amamos a Deus. Por que isso acontece? Por causa da obra maravilhosa e misteriosa do Santo Espírito. Mas não só isso. Temos porque o Espírito Santo age da forma que age nas pessoas que agem. Nós não conseguimos delimitar a obra do Espírito. Nós não conseguimos explicar porque em tal momento da história, naquela região, o Senhor opera um avivamento. O Senhor opera transformação. O Senhor opera regeneração. Nós não conseguimos explicar. Como nos diz o próprio Senhor em João capítulo 3, versículo 8. O vento sopra onde ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim nascido do Espírito. O Senhor opera como lhe apraz e o crescimento é misterioso. Isso deve então nos humilhar, porque não há método humano, não há criação humana que possa promover esse crescimento, que possa promover essa transformação, essa mudança. Muitas vezes nós nos enganamos acreditando que existem métodos para fazer o reino de Deus crescer. Existem métodos para fazer a igreja crescer. Existem atividades, programações específicas que vão dar certo e vão fazer o reino de Cristo crescer. O grande problema é que essas atividades, essas obras, esses métodos, essas estratégias, de fato, podem atrair pessoas.
mas elas não terão poder de fazer. Cristo cresce por meio da pregação da palavra e a forma, o momento onde ele acontece é um mistério. Deve nos humilhar. Nós que somos pastores, nós que somos missionários, nós que somos crentes em Cristo Jesus, postos a pregar a palavra de Cristo, deve nos humilhar e conhecer e entender que é misterioso o crescimento do reino. Nós nos esforçamos, nós trabalhamos, pregamos a palavra, nós damos testemunho de Cristo, mas o crescimento é do Senhor, crescimento misterioso, de acordo com a sua vontade. É soberano sobre o reino. É a soberana graça do Senhor Jesus Cristo que faz com que o reino. É a soberania do Senhor no avanço do Evangelho, no avanço do seu reino, que então faz com que esse reino avance pelos do mundo. Isso nos traz preciosas lições. A primeira delas é que a única atividade humana, a parte do semear, é esperar em fé. Perceba isso claramente. Perceba que o texto faz questão de dizer que o homem semeia a semente. E esse homem aqui, ao contrário da parábola dos solos, não é o Senhor Jesus Cristo. Esse homem aqui não sabe como a semente cresce. O Senhor Jesus Cristo sabe. Nós não sabemos. Então esse homem da parábola está muito mais próximo a nós. Nosso trabalho, o trabalho do homem é simplesmente semear a semente e esperar em fé. Ele não pode fazer nada além disso. Não pode fazer nada além de semear. Veja que o Senhor convidou para ser esse semeador, o semeador da palavra, o semeador do Evangelho de Jesus Cristo, sabendo que além de semear, além de pregar a palavra, nós não podemos fazer nada. Como eu já disse, porque nós temos a plena consciência da situação não está nas nossas mãos. Não podemos salvar pela nossa eloquência, não podemos salvar por mais poderosa que seja a pregação, por mais bem feita que sejam os sermões aqui pregados, por mais preparado que seja o pastor, mais capacitado que seja a igreja nos métodos de evangelização, ainda assim, o crescimento do reino de Deus só vem pela ação poderosa do Espírito Santo no coração. Nós somos chamados a anunciar as boas novas e descansar em Deus por meio. Somos chamados a convidar os pecadores ao arrependimento, descansar que esses a graça do Espírito. Segunda lição, então, que nós precisamos aprender através do crescimento. Nós fazemos parte da igreja de Cristo. Devemos, então, perceber que essa mensagem não só nos humilha, mas porque a soberania de Deus no crescimento da sua igreja deve gerar em nós humildade e fé, porque a nossa obra não é em vão. Muitas vezes nós temos a tristeza de ver parentes nossos, amigos nossos, cidades, populações que recebem o Evangelho, mas rejeitam o Evangelho dia após dia. Muitas vezes nós nos entristecemos, muitas vezes nós, então, negamos a alegria do Senhor, muitas vezes nós negamos o poder de Deus. Na verdade, o texto nos ensina claramente para semear a semente. Não está ao nosso alcance mudar os corações. Por mais que nós amamos uma pessoa, por mais que nós oremos por uma pessoa, não está ao alcance das nossas mãos mudar. Mas o consolo é que está nas mãos de Deus esse poder. Isso deveria nos consolar. Isso deveria, então, consolar o coração, sabendo que o Deus Todo-Poderoso, Ele pode, sim, pela sua graça, pelo seu poder, transformar corações e que isso está nas mãos, não nas nossas. O homem semeia e segue. Da mesma forma, nós deveríamos semear a palavra e entregar nas mãos do Senhor o processo do crescimento. Esperar até o dia em que o Senhor produz os seus. As maiores habilidades não serão suficientes. Pregações mais poderosas não darão frutos sozinhas. O do sermão mais dará sucesso sem algo. Por mais que nós da maneira mais diligente, será suficiente. A ação do Espírito Santo uma vida para pecador, para trazer saudável a sua igreja. Tem um poder soberano atuando pelo Espírito. A palavra, então, que nos traz
nos lidar com as nossas ansiedades. Porque o nosso trabalho é de semear o Evangelho, então nós não precisamos estar ansiosos. Nós nos angustiamos de ver ano após ano a igreja sempre com o mesmo número de em crescimento, e de fato deve nos preocupar esse estado, porque uma igreja saudável cresce, assim como na parábola uma semente saudável cresce. Igreja saudável cresce, o reino de Deus cresce. Contudo, se a nossa preocupação, se a nossa ansiedade está muito mais ligado a nós e não a Deus, aí está o problema. Se nós ficamos ansiosos pelo crescimento da igreja ou pela falta do crescimento da igreja por nossa causa, querendo que o reino cresça da forma que a gente quer, do jeito que a gente quer, e não entregamos esse crescimento a Deus, aí está o problema. O reino de Deus, ele cresce. Uma igreja saudável cresce, mas ela cresce no crescimento do Senhor. Ela cresce o crescimento da vontade de Deus por meio do Espírito. Nosso trabalho é de semear a palavra com diligência, com esforço, com dedicação, e após isso, entregar esse crescimento por meio da Jesus. Como mais uma vez Riley nos ensina, nosso trabalho principal é semear a semente. Feito isso, podemos esperar com paciência o resultado. Podemos ir para a cama à noite e levantar de dia e deixar nosso trabalho. Como é maravilhoso saber que uma vez que pregamos o Evangelho, podemos dormir sabendo que o crescimento está nas mãos. Como é confortante saber que uma vez que o Evangelho foi pregado, a semente foi lançada, nós podemos entregar ao Senhor tranquilamente. O Espírito faz a semente dele. Estamos na nossa ansiedade para fazer o crescimento da igreja acontecer. Precisamos dos nossos métodos para operar conversão. Precisamos ter confiança e crer na obra sobre a salvação. Estando diligente para pregar a palavra do Senhor, para testemunhar do Evangelho em nossas famílias, em nossos trabalhos, no nosso ciclo de amizade. Sim, vamos fazer diligentemente isso. Nós podemos ser sabedores de que o crescimento, como afirma de Albique, a graça que foram até o Calvário em todo o mundo. Não se esqueça disso. A mesma soberania que guiou Jesus Cristo até a cruz do Calvário, a mesma soberania que tem o mundo nas suas mãos. O reino de Cristo vai crescer. Talvez não do jeito que queira, não do jeito que você queira. Vai crescer. Porque o Senhor que é gracioso. Por isso nós podemos pregar a palavra, dormir tranquilo, sabedor no tempo do Senhor, aquela semente da conforme a vontade. Como cresce o reino de Deus? A resposta do texto é que ele cresce misteriosamente, esperando a graça do Senhor. Porém, ainda resta mais uma pergunta que nós precisamos fazer nesta noite. É entender por que o reino de Deus cresce. Então, que ele cresce para dar fruto para a cultura. Nós já vimos como o reino de Cristo, mas nós vamos ver agora que ele cresce com um propósito, dar fruto para colher. E veja agora que o versículo 28 do capítulo 4, Marcos continua descrevendo o progresso natural da semente. Veja que o versículo 28 trata disso, ele diz: a terra por si mesma, primeiro a erva, depois a espiga, e o grão cheio de espiga. E veja como é interessante. Primeiro, nós percebemos que o texto nos diz que a terra por si mesma frutifica. E é interessante que a palavra no texto original é a palavra que nós damos origem a palavra automático. É a palavra automate em grego. Então nós teríamos então um crescimento automático. A terra cresce automaticamente. A terra cresce por si. Primeiro a erva, depois a espiga, por fim o grão, depois o grão está cheio. Essa é a progressão natural da semente. Esses são os estágios do crescimento da semente. E por isso nós aprendemos, por meio disso, o reino de Deus cresce organicamente, progressivamente. Quero dizer com isso, o reino de Deus, ele cresce como semente. Essa pequena, isolado,
fraco, mas à medida que ele cresce, vai expandir. E à medida que ele atravessa as suas etapas, ele chegará até a sua perfeição. É o momento da colheita. E nesse momento o reino vai ser finalizado ou consumado. O reino de Deus ele continua somente a propagação, a expansão do evangelho. E aqui, irmãos, é maravilhoso perceber a ênfase que o texto dá no poder de Deus para fazer com que o reino cresça por si. Por mais que o mundo então se erga com suas tentações, por mais que Satanás se levante para retirar a semente do coração de muitos, sim, ainda assim o reino de Deus avançará nas suas etapas. Por mais que o nosso coração seja ansioso e a nossa ansiedade muitas vezes atrapalhe o crescimento do reino de Deus, ainda assim ele crescerá. Por mais que as preocupações desse mundo sufoquem a semente do coração de muitos, ainda assim é soberano, é do Senhor, é do Deus da graça, que vence o mundo, que vence, mas que vence até mesmo a dureza dos nossos próprios corações. Casa do do reino de Deus. Muitas vezes nós vemos o reino de Cristo, o reino do Senhor, a igreja tão pequena, tão simples, tão pobre, tão falha diante do mundo. Nós pensamos que o mundo é maior do que a igreja, que Satanás é maior do que a igreja, que o pecado é maior do que a igreja. Porém, nós devemos entender que essa igreja é de Jesus Cristo. Cresce pela sua vontade e ninguém pode mesmo Satanás, mesmo pecado, mesmo pode se levantar e impedir o crescimento do reino de Deus. Veja aqui palavra de alegria, de consolo para nós. Deve nos alertar, por um lado, ao perceber que nós já estamos nessa cidade há tantos anos, mas ao mesmo tempo deve nos alegrar, sabendo que depois de tantos anos nós ainda temos muito ao que fazer nessa região, nessa cidade. Isso deve nos alegrar, sabendo que há esperança para essa região, há esperança para essa cidade, por meio do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, por meio de nós, por meio dos seus servos que pregam a palavra do Senhor. Devemos lembrar que muitas vezes a nossa cidade parece ser tão tão idólatra, tão longe do Senhor. Mas quem disse que isso é obstáculo para Deus? Quem disse que Deus não pode vencer essas barreiras? Quem disse que Deus não pode vencer a idolatria dos corações? Quem disse que Deus não pode vencer os pecados? Em um mundo de aflição, nós somos chamados a confiar na vontade, na sua soberania para guiar a história, para guiar o mundo. De fato, nós somos uma igreja pequena, uma cidade bem maior do que não se engane. Temos muito mais poder do que nós de fato imaginamos. Temos muito mais graça e poder pelo poder do Espírito que habita em nós do que nós imaginamos. E aqui não se trata de um evangelho falista no sentido da prosperidade, mas é sim um evangelho triunfante. Não pense que o evangelho vai perder até que Jesus Cristo vai voltar e vai salvar o mundo. Não. O evangelho avança. O evangelho é triunfante. O evangelho, a igreja não é como aquele filme que nós tantas vezes vimos, o rock, né? Sempre é o mesmo enredo, né? Apanha, apanha, apanha e no final dá a virada. Não é bem assim a história da igreja. A igreja apanha, a igreja sofre, a igreja padece, é perseguida, mas ela dá os seus duros golpes na face do mundo. A igreja tem poder para transformar o mundo e ela transforma esse mundo. A prova disso é o reino do Senhor Jesus Cristo. O reino que começou com Jesus Cristo e 12 homens, 12 apóstolos, agora se espalhou por toda a face do mundo. Está aqui em Palmeira dos Índios. Isso mostra como o evangelho de Deus é poderoso para salvar o mundo mal. Não pense que nós estamos apanhando e perdendo a batalha. Estamos ganhando pelo poder. Porque nós estamos cumprindo o propósito do Senhor. Nós estamos crescendo o crescimento do Senhor. Então isso deve nos levar ainda mais a lutar por esse crescimento, a lutar pelo evangelho. Nós devemos então nos esforçar com o máximo de empenho possível para fazer com que o evangelho de Cristo avance nessa cidade, nessa região, nas nossas famílias, nos nossos amigos, sabendo que pela graça do Senhor, pelo evangelho de Cristo, podem ser transformados. Ensina que o texto vai avançar nas suas etapas, o reino vai avançar nas suas etapas.
chegará até então ao fim. Versículo 29 nos diz isso. Quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete que é chegada a ser. Veja, ele cumpre as suas etapas. Veja que em nenhum momento a semente é atrapalhada. Veja que em nenhum momento a semente deixa de cumprir alguma etapa porque existe um inimigo externo. A semente cumpre os seus etapas. Não há verme que impeça essa semente, essa árvore de crescer. Não há animais que possam então destruir essa semente. Ela cumprirá as suas etapas. A grande questão para nós como igreja nessa cidade, como igreja, não é se a igreja vai crescer ou não, é se nós vamos fazer parte desse crescimento ou não. Nós devemos nos perguntar se nós de fato estamos dispostos a fazer parte desse crescimento, a crescer como igreja de Cristo. Porque se nós estivermos dispostos a isso, nós vamos avançar pelo reino do Senhor. Nós encontramos ao longo da história muitas igrejas que deixaram de fazer parte desse crescimento. Igrejas que foram evangelizadas pelos apóstolos, por exemplo, que hoje já não existem, porque deixaram de fazer parte desse crescimento do reino. Igrejas na Europa que existiram e que viram grandes avivamentos acontecerem, hoje já não existem porque deixaram de fazer parte desse crescimento. A grande questão não é se o reino de Deus vai crescer, não. O texto nos diz claramente que ele vai seguir as suas etapas. A grande questão é: nós vamos fazer parte desse crescimento ou não? Nós estamos dispostos a fazer parte desse crescimento ou não? Nós estamos dispostos a tomar o evangelho de Cristo, semear e descansar no Senhor? Veja que chegou o momento de retirar os frutos. Quando os frutos chegam, ou chegou a ser. Certamente, então, nós percebemos os textos, Marcos aponta para o fim dos tempos, para consumir os séculos, quando o Senhor Jesus Cristo virá uma segunda vez para tirar os frutos da sua vida. E nesse dia os frutos serão. Abra comigo a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14. Apocalipse 14, do 14 ao 16. Nos diz assim a palavra do Senhor, ouça com fé. Olhei e eis uma nuvem branca, sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem, sobre a terra, justamente dessa ceifa, dessa colheita, Jesus Cristo está falando na sua. Quando um virá para colher nessa terra, virá para ceifar nessa terra, quando o anjo dirá: Senhor, está na hora da colheita, Senhor, está na hora da ceifa, com uma espada, com uma foice afiada, ele vai ceifar este mundo. E essa é uma palavra de esperança e juízo ao mesmo tempo. É maravilhoso. É uma palavra de alegria e de esperança para nós. Fazemos parte do reino de Cristo Jesus. Como nos diz nas suas belas palavras, aqueles que recebem o evangelho corretamente terminam o seu curso, acolhidos bem, serão colhidos no oleiro. Aqueles que recebem o evangelho crescem. E quando eles tiverem cumprido as suas etapas, quando o reino de Deus tiver cumprido as suas etapas no crescimento, então virá o Senhor para ser. Então esses serão recolhidos no céu.
Abra comigo agora a sua Bíblia novamente, agora no Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 13, nós vamos ler 30. Versículo. Nessa parábola, nós vamos perceber como, de fato, existem dois aspectos muito claros na colheita do Senhor. Mateus 13, 30 nos diz assim: deixai-os crescer juntos até a colheita. O trigo. No tempo da colheita, irei aos ceifeiros. Sai primeiro o joio, sai o ceifeiro, mas o trigo, o meu celeiro. Sei que o dia da colheita será um dia de alegria e de tristeza. Para aqueles que fazem parte do reino de Cristo, esse dia será dia de glória, de alegria, onde seremos escolhidos para então estar no celeiro de Cristo. Nesse dia, o seu reino será consumado, as nossas dores acabarão, nosso sofrimento terá passado, as perseguições serão apenas lembranças. Nosso Senhor Jesus Cristo enxugará dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. E nós estamos na mente de Deus. E veja bem, esse será um dia para aqueles que não fazem parte desse reino, para aqueles que será dia de lamentação, dia de sofrimento, pois nesse dia o mundo verá a glória de Cristo experimental. E o reino que era misterioso, que era escondido, que era frágil, que o mundo não conseguia ver e enxergar, agora será visível. Será visível. Perceba como é maravilhoso compreender. Hoje, enxergá-lo em sua plenitude. O mundo olha para a igreja e vê apenas mais uma instituição, mas não consegue admirar o reino em toda a sua glória. Mas um dia virá o dia da colheita, onde o reino já não vai ser mais misterioso. O reino vai ser visível a todo homem, visível a todo olho, e todo mundo não mais achará que a igreja é apenas uma instituição. Ele verá a glória do Senhor e a glória da sua igreja. A glória desse reino. Grande tristeza para aqueles que não creem. Justamente esses verão o reino em glória, mas não poderão experimentar a glória. É muito pior do que aqueles que não conhecem a glória do Senhor. Vão ver a glória de Deus, eles vão ver o mistério revelado, mas mesmo vendo não poderão, mesmo vendo não vão poder experimentar. Por isso, se você ainda não faz parte do Deus, creia em Jesus. Você ainda não recebeu do Espírito, não experimentou esse crescimento misterioso no seu coração, no Senhor. E não faz parte do reino do reino oposto, do reino de Satanás. Faça parte desse reino que não é nítido agora, que é misterioso, mas que um dia será percebido. Nosso glorioso Jesus voltar para ceifar, para recolher o trigo, para nos levar ao celeiro. Creia em Jesus, espere a sua vinda. Ele virá nos céus, ele virá para nos recolher, virá para recolher os seus frutos. E essa é uma verdade gloriosa que você pode tomar para si. Você crê no Senhor Jesus, arrepender dos seus pecados, voltar para Ele. A maravilhosa verdade da ceifa, da colheita, a verdade de esperança para aqueles que no Senhor. Para aqueles que, como diz os autores do texto de Apocalipse que nós lemos, para aqueles que morrem no Senhor e descansam da sua. Senhor Jesus Cristo para recolher. E então o reino que era misterioso, o reino que avançava em etapas, progressivamente crescia, alcançado a sua plenitude. Nós podemos acordar todos os dias, pensar na frase:
link daquele personagem de desenho quando ele diz: o que nós vamos fazer hoje? Nós podemos utilizar as mesmas palavras de cérebro. Nós vamos dominar o mundo. Pelo Evangelho de Cristo, a igreja vai dominar em sempre. Cristo Jesus traga o reino plenamente. Que a igreja do Senhor possa acordar amanhã, na segunda-feira, lembrando dessas palavras. O que a igreja vai fazer amanhã? Nós vamos dominar o mundo da pregação. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, Deus bendito, Deus cheio de graça, Deus de misericórdia, Deus que nos deu, Senhor Jesus, nos deu o teu poder para salvar todo aquele que nele crê, seja grego. Deus, nós te pedimos, Deus, a fé, Senhor, para crer nesse crescimento do reino. Por mais que os nossos olhos não consigam enxergar a glória desse reino ainda, por mais que os nossos olhos não consigam enxergar o poder do Evangelho ainda, não permita que nós sejamos guiados por vista, que nós sejamos guiados pela fé. Até o dia em que nós vamos ver com os olhos que nós a glória da sua plenitude. Enquanto isso, Senhor, nos ajuda a trabalhar e a bater o conhecimento desse, sabendo que o Senhor Jesus Cristo nos chamou para dominar o mundo pela pregação da palavra. Um reino que saiu ali de Jerusalém, se expandiu por Samaria, se expandiu pela Judéia, se expandiu até os confins do mundo, chegou até nós, chegará até a todas as nações. Aqui vem para ceifar, para colher os frutos. Nós eternamente seremos recolhidos. Nos ajuda, Pai. Vamos pela causa de sendo que ano Deus, o Senhor do mundo, o Evangelho devolve ao mundo o seu dom. Nós choramos pelo poder e graça do Senhor.